Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, né? Eu sou a missionária Dani Kelly e nós temos aí o nosso canal aqui no YouTube, né? Café com a Palavra de Deus, né? E nós estamos falando sobre as mulheres da Bíblia, as mulheres que tiveram aí seus nomes citados na Bíblia e outras também que passam aí pelas passagens bíblicas e nós estamos aqui para falar de cada uma delas para que você saiba quem são elas, né? Então hoje nós vamos estar aí falando de Raquel. Você já vai deixando o seu joinha, já vai aí assim, tocando no sininho e se inscrevendo no nosso canal, porque nós queremos, né, que outras pessoas sejam alcançadas, né, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos que nós aqui temos para ensinar, né? Nós temos uma maneira diferente, né, de falar daquilo que Deus colocou no nosso coração, porque cada um tem um chamado diferente, né? Então nós vamos hoje estar falando sobre Raquel, que era uma pastora de ovelha e amada de Jacó. Nós vamos ver ao longo das pregações e dos teólogos e de alguns pastores renomados, pessoas aí do meio cristão que sempre estão falando aí que não existe esse chamado pastoral para mulheres, né? Mas nós vamos ver em uma linguagem eclesiástica e numa linguagem da palavra de Deus que, assim como Moisés começou cuidando de ovelhas, aprendendo a pastorear ovelhas, nós vamos ver que mulheres também, como Raquel, pastoreavam ovelhas, assim como a esposa de Moisés também, né? Ela cuidava de ovelhas, é tanto que quando ele se encontrou no deserto com sede, ela estava levando as suas ovelhas, ela com sua irmã, para as ovelhas irem ali tomar água naquele poço, né? Então ali Moisés se deparou com uma situação em que elas estavam com outros homens ao seu redor ali, querendo lhes fazer mal, né? Então Moisés tomou a frente e foi lá e resolveu a situação. Então nós vemos que, não lembro agora do nome da esposa de Moisés, né? Um nome bem bonito, eu até gosto muito dele. E, e aí a gente vai ver que várias mulheres aí, ao longo das passagens bíblicas, a gente vê mulheres cuidando de ovelhas, né? E se nós cuidamos, aí no tempo bíblico, cuidávamos de ovelhas, assim como hoje também, muitas mulheres aí na agropecuária cuidam de bois, de cavalos, de ovelhas, de tudo quanto que é animal. Temos veterinárias aí que cuidam de uma imensidade aí de animais, né? Então, por que nós também não podemos cuidar de vidas, né? Mas nós não estamos aqui para discutir a teologia e nem aí o que esses homens têm falado de mulheres, e sim sobre aquilo que Deus tem para a vida de nós, mulheres, na Bíblia. E hoje a mulher que vai ser citada é a Raquel, né? E nós vamos ver que Raquel era pastora de ovelhas, filha de Labão, sobrinha de Rebeca e irmã de Lia, né? E nós vamos saber ao longo da história, né, que Jacó a viu junto de um poço, quando ele levava as ovelhas para beber água e se apaixonou imediatamente por ela, né? Sem perder tempo, Jacó pediu a mão de Raquel para Labão e os dois fizeram um acordo. Jacó trabalharia 7 anos para ganhar o direito de se casar com Raquel. Nós sabemos aí, conhecemos a história de Jacó, que Jacó era um usurpador, usurpou aí a primogenitura do seu irmão, né? E aí
nós sabemos que ele era um homem que era mentiroso, enganador, né? Mas atentem para isso. A palavra vai nos dizer que Deus era com ele. E tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava, Deus multiplicava, né? Então, a gente também aí temos a palavra que Deus vai nos conscientizar que o mesmo Deus que é na vida do justo, ou seja, do cristão, é o mesmo Deus que é na vida daquele que não tem Jesus no controle da sua vida e nem está nos caminhos da salvação, né? Deus socorre, Deus ouve, Deus é misericordioso, Deus cuida, Deus livra do mesmo jeito que nós. Nós não fomos chamados para ser privilegiados, não. Pelo contrário, nós somos chamados aí para cair na seara, né? Botar a mão no arado e apregoar a palavra do Senhor aos gentios, àqueles que não conhecem, àqueles que rejeitam, àqueles que têm o coração duro e se negam a aceitar a palavra da salvação. Então, voltando aqui para Raquel, a gente vai ver que Jacó, ele se apaixonou por ela, né? E então aí ele se deparou aí, tinha esse mau caráter e se deparou com uma pessoa que tinha um caráter pior que ele, né? Então ali o seu futuro sogro, né, Labão, que também era seu tio, né, ele impôs esses 7 anos aí de trabalho para que ele pudesse ganhar o direito de se casar com Raquel. Então, Jacó, ele trabalhou 7 anos por Raquel, né? É tão bom quando a gente encontra aí um Jacó da vida, né? Que realmente dá o suor e a vida e o sangue por nós mulheres, né? Que nos ama de verdade. Um homem, quando ama uma mulher de verdade, ele faz de tudo por ela, né? Então, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava, né? Então, para ele, aquilo ali, 7 anos, era como se fosse 7 semanas, né? Tá lá em Gênesis 29, capítulo 29, versículo 20, viu, gente? E ele não se importou com o tempo, pois amava tanto que estava disposto a fazer qualquer sacrifício para ficar com Raquel. Raquel era uma mulher aí bonita, Raquel era uma mulher aí amada por Jacó de uma maneira bem intensa, né, gente? Jacó não via a hora de poder se casar com Raquel. E ao passar os 7 anos de trabalho, chegou o dia do casamento, mas Labão foi desonesto com seu Jacó, né? E entregou sua filha mais velha, Lia, no lugar de Raquel, né? Ele usou ali de um engano, né? Na hora de entregar Raquel, ele entregou Lia. Jacó percebeu que havia sido enganado somente ao amanhecer, no dia seguinte. Imagine que decepção, né? Ali na hora da núpcia, né, do casal, estava tudo escuro ali. Nós entendemos que naquela época não haveria energia elétrica, era tudo aí no candeeiro, na vela, né, na luz do candeeiro aí, a gente vai ver aí na passagem das 5 prudentes, né, e as 5 loucas ou nécias, que era no azeite, né, trazendo para os dias de hoje o querosene, né? E aí a gente vai ver que era tudo aí na penumbra, né? De noite ficava na penumbra, tinha ali a luz e tudo, mas não dava para ver direito. E aí ele foi enganado, né? Ele gostava de enganar e dessa vez ele foi enganado. E aí o que acontece? Jacó logo foi reclamar com Labão, né? Mas Labão simplesmente disse que não poderia casar Raquel antes de Lia. Por quê? Porque Raquel era mais nova, né? E aí, pela lei deles lá, pelo costume deles, a mais velha tinha que ter casado também, né? Então, ele ficou aí com esse prejuízo aí na mão, né?
casou com uma que ele não queria. Ele simplesmente disse que não poderia casar antes de Lia, pois a tradição dizia que a filha mais velha deveria se casar primeiro. Então Labão propôs um novo acordo a Jacó. Jacó trabalharia mais 7 anos por Raquel e Jacó aceitou. Meu Deus, era um amor muito grande, né? E o amor, ele é assim, né, irmã? Ele não vê problema nenhum em esperar. Ele não vê sacrifícios. Ele quer mesmo estar com o amor da sua vida. O amor de Jacó por Raquel era tão grande que, mesmo tendo sido enganado, ele aceitou mais 7 sacrifícios, mas esse sacrifício para poder ter sua amada Raquel em seus braços. Como esse acordo, Jacó finalmente conseguiu se casar com Raquel. Glória a Deus, né, irmãos? Por amar Raquel e não Lia, Jacó dava toda a sua atenção a Raquel, enquanto deixava Lia de lado. Deus foi justo, ouviu o choro de Lia e a concedeu filho a Jacó, enquanto Raquel era estéril, né? Nós vamos ver aí um benefício, né? E uma falta aí de fertilidade, né? Nós vamos aprender aí que nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que vai nos dar frutos, né? Jacó, ele amava tanto uma mulher, mas é aquela velha experiência que nós adquirimos ao longo dos anos, né, com Jesus Cristo. Nem tudo que nós colocamos os olhos, nós conhecemos a profundidade. Mas eu acredito que mesmo Raquel sendo estéril, mesmo assim, Jacó a amava do mesmo jeito, né? Porque ele não amava porque ela iria dar filhos, amava pela pessoa dela. Então, vendo sua irmã Lia conceder tantos filhos a Jacó enquanto ela era estéril, sentiu inveja de sua irmã e desesperou-se, pois também queria dar filhos a Jacó. Sabendo que não poderia fazer isso, ela se precipitou e entregou uma serva a Jacó para que gerasse filho no lugar dela. A serva de Raquel gerou filho, mas isso não foi o suficiente para ela. Mas na verdade é que Deus estava permitindo que Raquel passasse por tudo isso, pois ele a amava e queria que ela buscasse mais a ele, né? Raquel entendeu isso e foi chorar aos pés de Deus. Então, o que nós vamos aprender com isso? Muitas das vezes, em uma enfermidade ou em uma esterilidade da mulher, né, em não ter filhos, ou qualquer outra situação gerada nas nossas vidas como mulher, nós temos que entender que Deus ele está trabalhando na nossa vida. Muitas das vezes é verdade sim, que nós seres humanos, nós não damos tanta atenção a Deus como Ele deveria receber de nós, né? Nós sempre estamos com a nossa vida aí numa correria e sempre vamos deixando Deus para aquela oração de manhã que entregamos o nosso dia e nos apresentamos a Ele e sempre aí no final do dia, né? E nós temos aí que ter uma busca maior por Deus. Então ela entendeu, né, que era isso que Deus queria e foi chorar aos pés do Senhor. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e tornou-a fértil, né? E ela engravidou e deu luz um filho e disse Deus tirou de mim a minha humilhação, né? Muitas das vezes, quando nós passamos por um problema, uma dificuldade, nós sabemos que o inimigo da nossa alma costumamos dizer que o inimigo da nossa alma está rindo de nós, mas nem todas as vezes é o inimigo da nossa alma, mas sim Deus. Nós vejamos isso também aí na passagem de Jó. Foi Deus que permitiu, né? Foi Deus que permitiu. Então, nem todas as vezes é o diabo. E tudo que acontece na nossa vida, mesmo que o diabo ele venha nos tentar, ou que ele venha sobre nós,
é permissão do Senhor, né? Tirou minha humilhação, deu-lhe o nome de José e disse que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Está lá em Gênesis 30, 22 e 24. Capítulo 30, versículo 22 e 24. Raquel então foi mãe de José, governador do Egito, que salvou seu povo da fome de Benjamim, que gerou uma das 12 tribos de Israel. A bênção que o Senhor tinha planejado para Raquel não seria dada através dos filhos gerados por sua serva, mas sim através dos filhos que ela geraria em seu ventre. Muitas das vezes nós agimos como Raquel agiu, querendo resolver nossos problemas com o nosso jeito, e esquecemos que os planos de Deus são maiores que os nossos, e é verdade mesmo. Mulheres, meninas, muitas das vezes nós dizemos assim, eu entreguei na mão do Senhor, agora é com o Senhor. Mas no dia seguinte nós já estamos procurando subterfúgios e outros caminhos para resolver o nosso problema e sanar o nosso problema, porque nós, seres humanos, nós pensamos no hoje, nós queremos viver o hoje, e Deus não, Deus ele já tem o plano preparado já para o futuro, para o amanhã. E nós queremos viver o hoje, enquanto Deus tem coisas maiores preparadas para o amanhã. Então, que nós não venhamos aí pecar contra Deus e desobedecer a Deus, fazendo as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, da nossa vontade, sempre perguntando para Deus, sempre buscando em Deus, sempre clamando por Deus, porque é isso que Ele quer de nós. Amém? Amém, meninas? Deus, ele sempre terá planos maiores para nós, né? Curiosidade. Até hoje, na entrada de Belém, encontra-se um monumento que recorda a sepultura de Raquel. Hoje, o túmulo de Raquel é considerado uma mesquita. Raquel foi exemplo de fé, perseverança e teve uma vida de oração. Uma vida de oração que deve ser seguida por cada uma de nós. Olha que lindo, né, meninas? Isso aí se encontra, né, lá na entrada de Belém, né? Então, existe essa mesquita, né, levantada com o nome de Raquel. É um monumento que recorda a sepultura de Raquel. Olha só como ela tem uma conotação bem notável, né, na Bíblia e diante aí do povo de Israel, né? Nós venhamos ter aí essa fé e essa perseverança que teve, né, e uma vida de oração que teve Raquel. Amém, irmãos? É esta palavra, é esta mulher que hoje nós estávamos tratando. Continua dando o seu joinha, continua compartilhando, continua se inscrevendo, tocando no sininho, para que a gente dê continuidade nos nossos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e que Deus vos abençoe, amém?